Olá, mais uma dica. Eu sou Maurício Macedo. Hoje vamos falar de equação do segundo grau. Como reconhecer uma equação do segundo grau? Vocês vão ter uma expressão onde vai aparecer uma potência, que é o 2, que é o maior expoente. É aqui que vocês vão reconhecer que é uma equação do segundo grau. Ok? Pode ser x, y, qualquer letra elevado ao quadrado. Aí vocês têm uma equação do segundo grau. Aqui um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos ter que reconhecer três coeficientes. O A, o B e o C. Vamos treinar isso aí. O A sempre é o coeficiente que está com x ao quadrado. Se tiver só o x ao quadrado, significa que o A é 1. Está escondidinho ali. Por quê? 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então, 1 vezes x ao quadrado dá o próprio x ao quadrado. Então, A seria 1. O B está com x elevado a 1, no caso é o menos 5, e o C seria 6 positivo, é o termo independente, não tem a letra, ok? Então nós temos três coeficientes, A, B e C. Se tiver só x ao quadrado, lembre que o A vale 1. Vamos treinar. Está aqui um exemplo, vamos tirar os coeficientes. O A, menos 4, porque está com x ao quadrado. O B, 12, porque está com x elevado a 1. E o C, independente, que é o menos 9. Mais um exemplo. Vamos tirar o A, é o 2, porque está com x ao quadrado. O B é o 3, porque está com x. E o C também é 3, porque está independente aqui. Ok? Cuidado com essas equações quando forem incompletas. Está aqui uma equação incompleta do segundo grau. Vocês vão ter que tirar o A, o B e o C. Está aparecendo as letras ao quadrado? Tá. Quem é aqui? O A igual a 1. O B é o que está com x elevado a 1, então menos 4. O C não estava aparecendo. Quando ele não aparecer na equação, ele vale 0. Cuidado com esse C valendo 0, ok? Outro exemplo onde o B não vai aparecer. Está aqui, ó, x ao quadrado menos 9. Eu tenho quem? O A vale 1, porque tem o x ao quadrado. Quem está escondido aqui na frente? 1. O B agora não apareceu. O B ele tinha que estar com x elevado a 1. Quando não aparecesse x elevado a 1, o que é que vocês vão ter que lembrar? Qual é o número que multiplicado por x vai fazer ele sumir? É o 0. 0 vezes x, 0. Some x. Então B vale 0. E o C é o termo dependente aqui, ó, menos 9. Cuidado com esse tipo de equação incompleta. Às vezes o B não aparece, às vezes o C não aparece, mas o A sempre vai aparecer, ok? Bora resolver uma equação do segundo grau. Nós vamos precisar de dois passos. Primeiro passo, achar o delta, e segundo passo, aplicar a equação para achar as raízes. Então vamos aprender o método geral para achar as raízes da equação do segundo grau. O primeiro passo é calcular o delta. Como é que calcula esse delta? Usando essa formulazinha aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC, ou seja, 4 vezes o A vezes o C. Vamos treinar isso aí? Então está aqui o primeiro exemplo que eu já tinha treinado. Então vou tirar o A, 1, o B, menos 5 e o C, 6. Pega a fórmula do delta e vamos aplicar. Então no lugar do B vai entrar menos 5. Coloque parênteses, elevado ao quadrado, elevado a 2. Menos 4, esse menos 4 sempre vai aparecer, vezes o A, que vale 1. O A vale 1, é o coeficiente A. Vezes o C, que é o coeficiente C, vale 6. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, porque o expoente é par. 5 vezes 5, 25. Se tiverem dúvida de potência, procure meu vídeo de potenciação, lá eu explico melhor essa parte, ok? Então, menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Agora vamos explicar esses três. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Agora eu vou olhar para os sinais. O 4 era negativo, negativo com positivo, negativo, negativo com
o 6 positivo fica negativo. Regra da multiplicação, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, fica negativo. Não esqueçam disso. Então, aqui só recapitulando. O 4 era negativo, 1 positivo, sinais diferentes, negativo. Negativo com 6 que era positivo, sinais diferentes, negativo. Então, 25 menos 24, o delta é igual a 1. Eu vou precisar desse valor do delta daqui a pouco. Por enquanto, só vamos treinar, calcular o delta, que é o primeiro passo. Outro exemplo, vamos tirar os coeficientes, o A menos 4, o B 12 e o C menos 9. Aplica a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4AC. E vamos substituir. No lugar do B, 12, 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale menos 4, vezes o C, que vale menos 9. Só estou trocando as letras pelos valores, ok? 12 ao quadrado é 144. Agora eu vou fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9 também dá 144. É positivo ou negativo? Vamos para a regra da multiplicação. Esse 4 é negativo, com esse 4 negativo, sinais iguais, positivo na multiplicação. Positivo com esse 9 negativo, sinais diferentes, fica negativo. Tá? Então não esqueça, a regra da multiplicação, sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, fica negativo. Ou menos com menos fica mais, mais com menos fica menos. A mesma coisa. Então, 144 menos 144 dá 0. Cheguei no delta igual a 0. Eu vou usar essas equações daqui a pouco para o segundo passo, ok? Mais um exemplo, 2x ao quadrado mais 3x mais 3 igual a 0. Tira o coeficiente, A igual a 2, B igual a 3, C igual a 3. Joga na fórmula do delta. Vamos substituir no lugar do B, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale 3. 3 ao quadrado, 9. Agora multiplicando aqui, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Regra da multiplicação, negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo fica negativo. Está aqui o menos 24. Agora não tem mais multiplicação. Como é que eu resolvo isso? Diminui e dá o sinal do maior. Então, diminui 24 menos 9, 15. Quem era o maior? 24. Qual era o sinal dele? Negativo. Então, fica menos 15. Observe que o delta deu negativo, menos 15. Daqui a pouco eu vou usar esse delta aqui. Certo? Pronto. Vamos treinar o segundo passo agora. O primeiro passo eu já treinei, calcular o delta. Agora eu vou para o segundo passo, que é usar a seguinte equação. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então essa fórmula aqui é super importante, vocês vão ter que memorizar, repetindo x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembre que o delta eu já calculei no primeiro passo. Então está aqui o exemplo, x ao quadrado, menos 5x mais 6 igual a 0. Nós calculamos ainda há pouco, o delta d igual a 1. Se quiserem treinar, pega o papel e calcule lá o delta. Nosso objetivo agora é treinar o segundo passo. Então está aqui a equação, está aqui os coeficientes. Já calculei o delta, que é 1, que é o primeiro passo. Agora o segundo passo, que é aplicar a equação. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Bora substituir. Menos da fórmula, parêntese, quem é o b? Menos 5, substituir aqui, ó. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, quem é o delta? 1, está aqui, substitui. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 1 também, ok? Então só estou trocando letras por números. Aqui vocês vão ter que ter bastante prática e treinar. Então vamos eliminando o parênteses. Eliminar o parênteses aqui é a regra da multiplicação. Sinais iguais fica positivo. Regra da multiplicação. Negativo com negativo fica positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Aqui vocês vão seguir dois caminhos. Um pegando sinal de mais, outro pegando sinal de menos. Então 5 mais 1 por 2,
e o outro 5 menos 1 dividido por 2. Um peguei o sinal de mais, o outro peguei o sinal de menos. Quebrei em dois caminhos porque eu vou achar duas raízes, ok? Continuando, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2. Se der para dividir, divide. Se não der, tenta simplificar. Aqui dá para dividir. 6 por 2 dá 3. Pronto, achei a primeira raiz. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2. Dá para dividir? Dá. 2. Então, cheguei em duas raízes reais e diferentes. Quando acontece isso? Quando o delta for positivo, maior que 0. Observe que o delta deu 1, maior que 0, e ele é positivo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Nós já calculamos o delta dele anteriormente. Está aqui os coeficientes A, B e C. O delta nós calculamos ainda há pouco, deu 0. Esse era o primeiro passo. Vamos para o segundo passo, aplicar a equação. Então, vou substituir menos da fórmula, parênteses, quem é o B? 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, quem é? 0, dividido por 2 vezes o A, quem é o A? Menos 4. Eliminando parênteses, regra da multiplicação aqui, ó, negativo com positivo fica negativo, ou seja, sinais diferentes fica negativo, menos 12. Mais ou menos raiz quadrada de 0, que é o próprio 0, dividido por 2 vezes menos 4, que dá menos 8. Regra da multiplicação, sinais diferentes fica negativo, menos 8. Quebra em dois caminhos, ok? Mas observe que tanto vai ficar mais 0 quanto menos 0. Ou seja, o 0 não altera nada no resultado quando é soma e subtração. Então, continuando aqui, menos 12 dividido por menos 8. Lembre que o 0 não alterou nada, o menos 12. Aqui não dá para dividir, bora tentar simplificar. Posso simplificar por 2. Simplificar por 2 é achar metade. Metade de 12, 6. Metade de 8, 4. Porque ficou positivo, regra da divisão, mesma regra da multiplicação. Sinais iguais fica positivo. Então, 6 por 4. Dá para simplificar mais? Dá, por 2. Então, eu vou chegar em 3 sobre 2. 3 meios. Daí não dá para fazer mais nada para ele. Achei a primeira raiz. Quando eu fizer menos 0, o que acontece? Eu vou ter praticamente a mesma conta. Ou seja, eu vou chegar em 3 sobre 2. Ou seja, cheguei no mesmo resultado. Quando vai acontecer isso? Duas raízes iguais. Quando o delta for igual a 0. Toda vez que o delta for 0, você vai chegar em duas raízes iguais. Cuidado com essa observação. Outro exemplo, está aqui o A, o B e o C. Nós já calculamos o delta desse exemplo. Foi o que deu negativo, menos 15. É só treinar no papel. Agora eu vou aplicar a fórmula. Delta igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Vocês já vão memorizando. Sempre é bom colocar a fórmula. Eu já vou colocar direto agora. Então eu vou substituir menos o B, quem é o B? 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 15, que é o delta, dividido por 2 vezes 2. Eliminando parênteses, vai ficar menos 3, regra da multiplicação, sinais diferentes, fica negativo, mais ou menos, cuidado, que agora a raiz era negativa. Não consigo achar a raiz quadrada de número negativo. Então, o que acontece nesse caso? Não existe raiz real. Então, isso vai acontecer em algumas situações. Quando vocês calcularem o delta e ele der negativo, vocês não vão conseguir resolver essa questão, porque não existe raiz real no campo dos reais. Então, nós vimos três situações. Quando o delta é positivo, duas raízes diferentes. Uma, quando o delta é igual a 0, o que acontece? Vocês vão ter duas raízes iguais. E o terceiro caso, quando o delta é negativo. O que acontece? Vocês não vão ter raízes reais, ok? Então, vocês sempre têm dois passos para calcular as raízes. Primeiro passo, calculo o delta.
Segundo passo, aplica a fórmula geral. Então, treine isso aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, mas isso precisa de muito treino, ok? Até a próxima dica com o professor Maurício. Um abraço.